Este é o momento da Jornada Mundial da Juventude. Ide fazei discípulos entre todas as nações. Prepare-se conosco. Estamos aqui mais uma vez, nos preparando para a Jornada Mundial da Juventude, e hoje temos o Guilherme, para ser entrevistado e contar um pouquinho pra gente da sua experiência nas Jornadas Mundial da Juventude, e sua preparação para a próxima também. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, graças a Deus. Bom, o Guilherme é seminarista da Diocese de Petrópolis. Isso. Mas não está aqui, né? Não, só tô agora de férias. Que bom. Tive a oportunidade de passar as férias, mas desde 2010 que eu tô fora do país, estudando na Espanha. A nossa diocese ganhou uma bolsa de estudo e na minha turma só tinha eu na época. Então, ainda na época do Monsenhor Gilson, agora Dom Gilson, então fui para a Espanha para estudar teologia. Foi contemplado com essa graça. Pois é, e a responsabilidade. Estou lá desde 2010, de setembro de 2010 começaram os estudos e fico até 2014. Assim que mês que vem já estou voltando para reiniciar os estudos. Sim, muito bem. E você já participou da Jornada Mundial da Juventude, né? Já, de duas formas bem diferentes. Sim. Em Sydney, que eu fui como peregrino, fui... Ficou diocese, né? O grupo na da diocese, aquele grupo ainda pequeno ainda, quase que dando os primeiros passos na vida da jornada. Questão de um mês, com a graça de Deus, eu consegui organizar tudo para ir. E peregrino, sem saber inglês, sem entender uma palavra, mas com muita alegria, vivendo. Aí os 15 dias lá. E na última jornada na Espanha, já não estava como peregrino, mas como voluntário. Você já estava estudando? Já estava estudando. Na Espanha. Era um mês de férias. Sim. E eu estava trabalhando justamente na paróquia que fica no centro de Madrid. Sim. E a minha paróquia era uma paróquia de acolhida. Então, como eu já sei o português, já estava sabendo o espanhol, era uma ajuda. Então, preciosa, né? Preciosa. Graças a Deus foi uma experiência muito boa de trabalhar os 15 dias. Você ficou tanto a pré-jornada como a jornada nessa paróquia de acolhida em Madrid. Sim. Eu cheguei antes da pré-jornada para preparar o local. Fiquei durante toda a pré-jornada, que eu fiquei na Catedral Castrense, ao lado da Almudena, onde tivemos ali as relíquias de São João de Ávila, que será o futuro doutor da igreja. Tivemos essa graça. E depois, lá em Quatro Ventos, com Santo Padre. Muito bem. Então, a participação da Austrália e da Espanha foram bem diferentes, Bem diferentes. E nenhuma dessas participações também foi esperada por você, né? Nenhuma. Foi presente de Deus mesmo, né? Total presente. Na primeira, uma senhora que viu os vídeos da jornada, que pensou, é uma experiência que todo sacerdote precisa viver. Então ela doou uma passagem e o seminário fez um sorteio entre os seminaristas e eu fui sorteado para ir para a angústia de todos os seminaristas da época. E depois lá agora com a graça e a responsabilidade de estudar aí os últimos 4 anos que faltam para minha ordenação, poder terminar os estudos lá e com a graça de Deus pude mais uma graça. Mais uma, ainda que depois de ter a graça de participar de 2 jornadas fora, ano que vem... É um mistério, É um mistério, mas... Entregue a providência divina. Outra vez. Tudo bem. E você percebeu... teve um movimento muito grande na Espanha, né? Tanto de jovens como dos sacerdotes, das famílias, né? Já teve um movimento de preparação, como está tendo aqui no Brasil. E a gente sempre ouve dizer que a jornada traz muitos frutos para o país, que cedia a jornada e para todos que vão participar. Você percebeu, assim, frutos na Espanha? Sim, percebi frutos antes da jornada, já na pré-jornada, porque a realidade da igreja da Espanha é uma igreja muito de pessoas idosas. Sim. A juventude em si não é tão participativa como a nossa. Sim. Então, já na pré-jornada, a quantidade de jovens que iam para a rua com a camisa da jornada, que se apresentavam, que faziam rifa, que faziam várias coisas
para conseguir arrecadar o dinheiro, para acolher os jovens, para participar, não era comum. Então foi um sair de si para ir ao encontro do outro. E foi uma mobilização de ver jovens na rua falando que são católicos, que não era muito comum. Sim. Os jovens eram muito reprimidos pela cultura, pela sociedade, uma sociedade anticlerical. Sim. Culpam os padres até da própria crise da Europa, assim. Então a situação realmente era complicada, mas os jovens deram a cara e foram avante. Depois disso da pré-jornada, já na pré-jornada, aonde eu estava, em Pamplona, tivemos também a acolhida lá da cruz, recebemos a cruz e com o bispo fizemos uma via sacra por toda a cidade. Aí as pessoas olhavam assim, pensando, o que é essa gente estranha? Aqui esse monte de jovem carregando a cruz, isso não é normal. Então já foi o primeiro baque que foi mudando a cara da igreja. Durante a jornada, eram os jovens pela rua, apesar de algum problema ou outro. Ninguém ficou reprimido nem nada, a alegria dos jovens. E depois da jornada, lá eu não posso fazer pastoral nos finais de semana, então nós não temos tanto contato. Sim. Mas eu pude passar nessas férias 15 dias na mesma paróquia que eu estive ano passado, durante a jornada. Sim. A quantidade de jovens que agora vai para a igreja, que está na rua, que anda agora com um crucifixo, está sendo uma graça muito grande, como está revolucionando as paróquias e a própria vida. O dia a dia da comunidade madrilenha, da Espanha, é diferente. Se percebe uma participação dos jovens muito mais centrada e corajosa do que antes. Olha só que bonito, viu? Os frutos existem, né? Existe. A Espanha lucrou muito com isso, né? A igreja, né, da Espanha lucrou, a igreja do mundo, né? Ganhou com a Jornada Mundial da Juventude, e não só na igreja, né? A sociedade também espanhola, né? Exato. Fizeram uma pesquisa na época que as pessoas que eram anticlericais pensavam: isso é um gasto que a Espanha não pode viver. Ela está quase tendo que pedir um empréstimo para o Banco Europeu, e uma jornada é afundar o país. Os jovens gritavam no centro de Madrid: essa mochila quem pagou fui eu. Sim, atacando os jovens. Um mês depois da jornada, que aí saiu todo o balancete de como foi a situação, até a menor empresa que tinha, a menor farmácia, lucrou em 15 dias o que não ia conseguir lucrar em meses de trabalho. Economicamente, para os hotéis, e junto com o hotel, qualquer coisa de farmácia, os fornecedores, né, conseguiram algo que uma pessoa que foi no nosso seminário e que trabalha em uma empresa disse que o que eles conseguiram ali não conseguiriam nem em uma Copa do Mundo. Em 15 dias, foi uma graça que eles conseguiram. Aí, claro, como conseguiu uma coisa muito boa, foi abafado pela mídia, foi abafado, mas os ataques, as críticas quanto a isso acabaram. E foi o que deu ainda mais força para que os jovens fossem avante e continuassem aí com a fidelidade à igreja. Então, todos as manifestações, né, que aconteceram durante a jornada, que alguns peregrinos viram, outros não viram, mas que era noticiado aí, né, na mídia, eles davam bastante ênfase, né, que os espanhóis estavam contra, a Europa estava contra, né? Depois foi percebido que não era bem assim, né? Que ao contrário, a jornada trouxe muitos benefícios, né? Tanto, como a gente já disse, tanto econômicos, mas também para a igreja. Exato. Um fato assim muito bonito que eu vi conversando com uma das voluntárias no dia da jornada, que ela esteve na catedral lá, ela falou de um guarda que lá durante esse mês tiveram várias manifestações que a polícia teve que intervir, muitas vezes bastante violenta, tanto dos manifestantes quanto da polícia tiveram que entrar de uma forma muito violenta.
E eles falavam, nossa, e como é que estão vocês agora tendo que tomar conta dessa quantidade de jovens na rua? Porque eles não ficam, a juventude não fica só concentrada, Sim. anda de um lado para outro. Sim. E a polícia dizia, nossa, se eu tivesse que trabalhar o mês inteiro para cuidar desses jovens, eu não ia querer sair nunca da polícia. Isso daqui a gente quase não está trabalhando, a gente está simplesmente participando com eles de uma alegria. Só tem que falar, olha, por favor, não pisa aqui, pisa nesse lugar. E mais nada. Então, para a própria sociedade que via com outros olhos, muitas vezes ruins, começaram a ver com os olhos de bondade, porque os jovens se disponibilizaram para fazer uma caridade, para ter um ato de acolhida. Foi uma bênção para a sociedade espanhola. E essa bênção que a sociedade espanhola viveu, né, e ainda vive com os frutos da jornada, nós vamos ter aqui, já estamos tendo, né, com toda a preparação para a Jornada Mundial que vai acontecer no Rio, né, e aqui na Semana Missionária, especificamente na Diocese de Petrópolis, nós já estamos vivendo, né, com toda a preparação da corrida de rua, das vigílias, né, de todas as manifestações, nós já estamos vivendo e com certeza iremos viver a cada dia mais, né, principalmente durante a jornada. E você não sabe se vai poder participar ainda não. aqui, né? Mas de repente, se não puder vir, né, vai ficar lá em oração, né? E já está, com certeza, intercedendo por toda essa jornada, né, que vai acontecer aqui no nosso país, né? Sim, na nossa casa. E com certeza, ano passado eu estive em Toledo, no dia que a nossa diocese estava na pré-jornada. Sim. E eles falaram uma coisa para mim que não sei se chegaram a falar para vocês, mas disseram, nós estamos cuidando de outros 2 países e vendo tantos outros. Nós ainda não vimos uma diocese com tanta consciência do que estão fazendo como a Diocese de Petrópolis, em vida de oração, em participação nos eventos. Teve um dia, a missa seria pelas 7 horas. Eles combinaram das 6 horas irem para fazer um grupo de oração intercedendo pelo Papa. E a paróquia ficou simplesmente de boca aberta porque não esperava que uma diocese, que uns jovens se entregassem de tal forma à oração. Então, desde agora, o segredo é rezar. O que nós fazemos, o que nós estamos fazendo agora, Deus já está intercedendo, dando as suas graças. E com certeza, o mínimo que for feito aqui, aquela Ave Maria rezada hoje, dará os seus frutos no que vem, que já é agora, já estamos a portas da jornada. Então, essa experiência da jornada no exterior é o que eles estão esperando encontrar aqui. Essa vida de oração, essa alegria própria do brasileiro. Sim. E quando você é católico, mais ainda. Sim. Com certeza. Então, isso é o que eles esperam. Essa alegria, essa disponibilidade e essa vida de oração. É o que eles encontraram lá e é o que eles esperam receber aqui outra vez. Isso, sem dúvida alguma. Então, deixa uma mensagem pra gente. Deixo uma mensagem simples, lembrando da primeira jornada em Sydney, que o cardeal falou que no início parecia que a jornada era uma coisa do Papa João Paulo II. E com a presença do Bento XVI, ele dizia, descobrimos que a jornada não é uma coisa de um Papa, não é um carisma de um Papa, é uma bênção da Igreja. Então, nós estamos recebendo essa bênção na nossa casa. Então, a gente não pode desistir pelo meio do caminho, não pode ter medo, sempre perseverar nas pequenas coisas de hoje, o Bota Fé aí, com tudo que nós temos diante ainda com a programação, muita perseverança, coragem, não tenham medo, que Deus dará também os seus frutos para a nossa terra, dará os frutos para a nossa diocese e pessoalmente para cada um dará muitas bênçãos. Mas agora é suar a camisa para depois receber as suas graças. Isso aí. Então, muito obrigado, Guilherme, pela sua participação. Bons estudos. Obrigado. Reze por nós que estaremos rezando por você. Muito obrigado.
Ficamos por aqui e mais uma preparação para a Jornada Mundial da Juventude. Até a próxima! Jornada Mundial da Juventude, uma oportunidade de viver e manifestar a sua fé.